da família de Deus. Amém. Bendito seja o teu nome por isso. Amém. E que o teu nome seja, neste momento, por nós todos, engrandecido, Amém. louvado. E que tu aceites a nossa adoração, porque ela é feita em nome de Jesus. Amém. Amém. Cristo te estende sua forte mão. Nós vamos louvar a Deus cantando esse hino, que cantaremos durante esse mês. E vamos louvar ao Senhor assim. Vamos ouvi-lo primeiro inteiro. Dina, você pode tocar para nós, por favor, ele inteiro? Vamos ficar todos de pé para louvarmos juntos ao Senhor. Vamos novamente abrir a palavra de Deus, aqui mesmo na carta aos Efésios, agora no capítulo 3. E lemos novamente de forma alternada do 14 ao 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim a mente de Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura, e a profundidade, Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tornados de toda a plenitude de Deus. Ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bendita é a palavra de Deus e o privilégio que Ele nos dá de lê-la juntos. Por favor, se assente. Deus não apenas fala conosco, mas insiste em que falemos também com Ele. E nós podemos, de fato, falar com Deus na certeza de que Ele nos ouve. Pelos méritos de Jesus Cristo, falar com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. Então façamos isso. Cada um de nós, por certo, traz motivos para falar com Deus. E vamos colocar esses motivos na presença do Senhor. Oremos. Pastor Bezeliel, por favor, reverendo, conduza o Senhor numa palavra de oração audível. O microfone vai chegar aqui ao irmão. Pai bendito, por alguns momentos estivemos na Tua presença individualmente, confessando as nossas faltas, suplicando pelos nossos queridos. E agora, Senhor, queremos nos colocar diante de Ti como igreja, para agradecer as bênçãos que Tu tens derramado sobre esta comunidade aqui, pela eleição de diáconos, pelos irmãos líderes dessa igreja que têm colocado suas vidas a Teu serviço, Senhor. Agradecemos por isso, intercedemos pelos que estão enfermos, de uma maneira especial pelo nosso presbítero Jared, que Tu possas dar a ele, Senhor, uma qualidade de vida boa, amém, recuperando a sua saúde. Colocamos nisso o nosso coração. Intercedemos pelo pregador desta manhã, o jovem Durval, para que ele seja portador da Tua mensagem. E pedimos que Tu nos perdoes pelos pecados coletivos de omissão que temos cometido. Isso fazemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Nós teremos agora a oportunidade de consagrar a Deus nossos dízimos e ofertas, ao mesmo tempo em que também adoramos a Deus pelo imenso privilégio da oração, desse veículo vivo, dinâmico, que Ele nos dá para nutrir a nossa fé e nossa esperança. Bendita a hora de oração. Enquanto cantamos, também podemos adorar a Deus com dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé novamente para isso. Amém.
Que bom saber o que temos visto nessa manhã pela palavra, a unidade da igreja, a família que somos, a certeza que Deus nos ouve e é capaz de fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. E saber de tudo isso na comunhão dos irmãos, na companhia dos santos de Deus. Então vamos ver quem Deus trouxe ao nosso lado. O adora e nos cumprimentar no Senhor. As crianças que estão conosco, a nossa irmã Jaqueline tem uma mensagem preparada para as crianças, a partir dos 2 aos 7 anos, e as crianças então podem acompanhar a Jaqueline pela porta de entrada, ela vai conduzir as crianças. Amados irmãos e irmãs, vamos voltar a abrir as nossas Bíblias, na carta aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos 6 primeiros versículos. Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 1 até o versículo 6. Nos diz assim a palavra: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nesse momento pedimos a tua direção, pedimos que o Senhor retire do nosso coração toda distração, toda carga, ó Deus, mundana, pecaminosa, que nos açoita e que quer nos distrair. Pedimos que o Senhor torne agora o nosso coração terra fértil. Somente o Teu Espírito pode, ó Pai, nos tocar, nos ensinar. Pedimos que o Senhor nos dirija e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo, na carta aos Efésios, fala muito aos nossos corações sobre o grande milagre que é a comunhão. A comunhão é um milagre. Um milagre que foi consumado, conquistado, derramado por Deus em Cristo Jesus na cruz sobre nós, sobre os homens. É o grande milagre do qual o profeta Joel, desde os tempos antigos, havia dito que chegaria um tempo, chegaria uma era, chegaria uma geração em que seria derramado sobre os homens. Seria entregue por Deus sobre toda a carne, o seu Espírito Santo. Esse é o maior milagre do universo. Uma vez que Cristo na cruz, vencedor da morte, vencedor por nós, venceu a morte por nós, então o Espírito de vida deixaria de habitar apenas no rei, no sacerdote e no profeta. Jesus, como o rei cabal, o sacerdote perfeito,
E o último profeta, daquele sentido antigo que conhecemos, faria com que nós fôssemos e nos tornássemos uma nação de príncipes para reinar com Ele. Uma nação de sacerdotes. Um país que se relaciona com Deus. E um país, uma nação de profetas. Agora, inspirados pela Sua palavra, a igreja traz essa boa nova. Evangeliza a paz com Cristo, como Ele nos diz. Como isso acontece? Apenas pelo derramamento do Espírito Santo. Não há outra forma de existir comunhão, unidade. Por isso a comunhão é um milagre. Mas ela é um milagre também porque é somente por um milagre que pessoas tão diferentes como nós, com ideias tão diferentes, com histórias tão diferentes, com criações diferentes, vindos de lugares diferentes, conseguimos conviver juntos, em amor, com alegria, e fazer o trabalho de Deus juntos aqui, um grande privilégio, uma grande missão, uma grande honra, mas um grande milagre. Pense você no seu trabalho. Quantos problemas de relacionamentos você já presenciou, ou talvez tenha até participado, onde existem 2 ou 3 seres humanos pecadores, meus queridos, pode ter certeza de que a convivência é árdua e difícil. E nós sabemos disso, mas nós estamos aqui, perdoando uns aos outros, caminhando juntos e perseverando como um só corpo. Um milagre. Certamente um milagre. E esse trecho aqui da palavra de Deus, eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos principais desse trecho em que o apóstolo Paulo nos fala sobre a unidade, sobre a comunhão. E em primeiro lugar, eu quero chamar a nossa atenção que ele nos motiva, nos ensina a valorizá-la. Valorizar a comunhão. Valorizar a unidade. Aqui no capítulo 1 ele diz, ele nos roga, e esse termo é um termo muito forte no grego, ele nos clama, nos conclama, nos convoca. Ele, o prisioneiro no Senhor. E é interessante ele dizer sobre ele mesmo, o apóstolo Paulo, dessa forma. O prisioneiro no Senhor. Alguém que estava privado, momentaneamente, da grande bênção, que é a comunhão do corpo de Cristo, da igreja. Alguém que estava lançado no cárcere. E em outra carta ele escreve e ele diz para Timóteo, vem rápido, porque eu estou sozinho mais uma vez, e traz a capa que eu deixei na casa de outro irmão, porque aqui está frio, e todos me abandonaram. O apóstolo Paulo clama, roga, para que nós, primeiramente, valorizemos a comunhão. Ele, que estava ali preso, mas sem murmurar, que estava ali preso, mas não calado, não quieto, que estava ali preso, mas não separado de Deus, mas certamente triste, por não poder desfrutar da companhia dos seus amados irmãos, dos seus queridos irmãos, como ele gostaria, certamente, de poder participar. Eu não sei quantos de nós já teve a oportunidade de ter uma boa e gostosa conversa com um missionário ou um irmão que vive num país onde há perseguição aos cristãos. Ah, como eles gostariam de ter um lugar como esse. De ter a liberdade que nós temos. O brilho nos olhos deles. Eu tenho uma amiga
que é missionária na China, e ela vem 1, 2 vezes por ano para o Brasil. Uma das vezes que ela veio, ela foi minha professora quando eu estive na Jocum, e ela era membro da Igreja Central de Presidente Prudente, onde por 1 ano eu também fui pastor. E quando ela foi para lá, eu tive a oportunidade de reencontrá-la e conversar com ela. Olhando nos olhos dela, o brilho no olhar. Ela contando a alegria que era quando eles, no subterrâneo, nos esgotos das cidades, conseguiam se encontrar. Ela me disse que das primeiras vezes que ela chegou lá, a pessoa que estava dirigindo disse: vamos então cantar um hino. Vamos cantar um cântico ao Senhor. Vamos adorar, louvar ao Senhor. Ela disse que todos apenas mexiam os seus lábios. Cantavam, mas sem voz, apenas mexendo os seus lábios, para não serem percebidos. Mas eles se deliciavam com aquele momento de louvor juntos, raro, precioso. Muitas vezes nós, com a liberdade que temos, com todos os privilégios e honras que o Senhor quis nos dar, e nós somos gratos a Ele por isso, não valorizamos a oportunidade de estarmos juntos. E ainda há, hoje, no nosso meio, um discurso patético de algumas pessoas que se dizem cristãos, dizendo que para adorar a Deus e para pertencer a Ele, para servi-lo, não é preciso estar na igreja. Não é preciso ir a uma igreja. A palavra de Deus não nos diz isso. Ela diz que nós devemos valorizar a oportunidade e o privilégio que Deus nos dá de fazer parte do corpo de Cristo, de estar aqui. Claro que nós precisamos estar na igreja. Mais do que isso, porque estar na igreja verdadeiramente significa ser igreja. Nós somos a igreja, juntos, um só corpo. Que privilégio nós temos de poder valorizar isso. Mas ele nos diz que nós devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Uma outra forma de traduzir essa frase, esse termo, é dizer que nós devemos ser agradecidos pela maneira como nós fomos chamados. Nós devemos ser gratos por esse chamado de ser igreja, de estar juntos, porque um preço foi pago para que nós pudéssemos estar unidos hoje. Porque foi pela graça, mas não foi de graça. Custou a vida do Filho de Deus. E Ele, o Filho de Deus, nos entrega as virtudes para que em gratidão nós vivamos assim. E o próprio apóstolo, com a sabedoria do Espírito Santo, nos diz como valorizar esse chamado, como andar gratos por podermos estar juntos. Ele diz humildade e mansidão. Como nós precisamos disso para conviver, queridos. E valorizar a comunhão é viver assim, humilde e manso. Quem é humilde e quem é manso consegue desfrutar da companhia do outro. Quem é humilde e manso consegue perceber qualidades. Quem é humilde e manso consegue aprender com o outro. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave, o meu fardo, porque é leve, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Humildade e mansidão para aprender com Jesus. Humildade e mansidão para que
como corpo de Cristo, nós possamos andar juntos com Cristo. Ele é a cabeça que governa e que conduz o corpo. Humildade e mansidão. Como é gostoso andar assim. Longanimidade, né? Paciência. Nós precisamos muito também ter paciência uns com os outros. Porque apesar de sermos salvos, comprados, nesse processo de santificação, a nossa regeneração, nós ainda estamos em construção. Nenhum de nós está pronto. O próprio apóstolo diz, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para as que adiante de mim estão. Assim nós devemos viver também, mas longânimos. Porque eu posso errar com você, amanhã ou depois. E eu sei que você também pode errar comigo, amanhã ou depois. E o que nós precisamos é de paciência, para não desistir uns dos outros, mas, pelo contrário, nos perdoando, ser suporte uns para os outros em amor. Suportando-vos não significa, o meu irmão ele é insuportável, então vou suportá-lo. Suportando-vos significa dando suporte, servindo de suporte, de apoio. Suporte no sentido, quando alguém está ferido, quando alguém está caindo, eu sirvo de suporte. Pego pelo braço e o suporto, o carrego. Isso não por obrigação, não com aquele discurso, vou fazer porque não tem quem faça. Vou fazer porque se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Vou servir de suporte, vou atender, seja às 2 da manhã, seja às 3 da manhã, seja às 5, seja sábado, seja domingo, seja feriado. Vou dar suporte, porque se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Não, é com amor, espontaneamente. O amor na mente cristã não é um sentimento, o amor na mente de Cristo e na nossa mente deve ser, porque nós também temos a mente de Cristo. Uma decisão. O amor é uma escolha. Servir de apoio para o que está caindo. Servir de suporte para o que está caindo. Ter paciência com ele. Não é um sentimento. Porque sentimentos passam, vêm e vão. Tem altos e baixos. Sentimentos são inconstantes, instáveis. O amor não, o amor jamais acaba. O amor, sim, é uma decisão, é uma escolha que eu tomo, que eu faço. Eu escolho amar, independentemente de quem seja, independentemente do que me custe. Assim é o amor, e assim nós devemos caminhar. Porque fazendo assim nós estaremos valorizando a comunhão, que custou caro. A vida do Filho de Deus. Que nós sejamos gratos por ela e amemos o nosso próximo. Em segundo lugar, nós devemos também nos esforçar para mantê-la. É interessante essa palavra esforçando-se, nós temos aqui no versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se viver em comunhão fosse algo fácil, certamente o Espírito Santo não teria nos dado essa recomendação. Nós precisamos nos esforçar para fazer algo difícil. Então nós devemos já saber e ter em mente que é necessário, é requerido de cada um de nós esforço para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Manter a paz e a unidade. Agora é interessante
lembrar também e pensar no caminho contrário. Como nós somos um só corpo, não é possível que algum dos membros do corpo deixe de sentir a guerra. Quando um soldado está em guerra, todo o seu corpo sente. Todos os membros do seu corpo estão em guerra. Mas quando um soldado está em paz, todo o seu corpo também descansa. Nós devemos saber que se houver discórdias, facções, toda a reprovação que a própria palavra faz, há atitudes nossas no seio da igreja. Se houver picuinhas, maledicência, não pensemos nós que apenas 2 ou 3 irmãos envolvidos sofrerão. Mas todo o corpo sente. Todo o corpo sente, se entristece, se machuca. Ainda que sejam os pés que tropecem na queda, os braços e o peito também se ralam. Quando o corpo está ferido, todo o corpo sente. E por mais que pareça pequena, a contenda traz grandes consequências para todo o corpo. Lembre-se você da quininha da geladeira e do seu dedinho do pé. Parece que é só um dedinho e apenas uma quininha, mas todo o corpo sente. Lembre-se você de uma unha encravada. Como você gostaria, como o corpo todo gostaria que aquela unha não estivesse encravada. E o corpo todo trabalha para curar a unha. O corpo todo vigia a quininha da geladeira. Não há contenda pequena demais que não mereça o nosso esforço para que haja paz. Esforçando-vos diligentemente. Um trabalho diligente, de amor. E não são apenas os líderes que têm essa obrigação. Paulo não está dizendo apenas aos pastores. Essa carta foi lida a toda a comunidade dos Efésios. Todos nós temos essa responsabilidade de cuidar uns dos outros e nos esforçar para que haja paz. Terceiro e último lugar, aqui no versículo 5 nós lemos que a comunhão também tem um propósito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A comunhão também tem esse propósito de mostrar ao mundo um só Senhor, de mostrar ao mundo uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai que cuida de todos nós, o qual está sobre todos nós, age por meio de nós e habita em nós. A comunhão tem também essa missão de mostrar ao mundo o governo de Deus, o Kyrios. Paulo estava preso exatamente por esse motivo. Se nós voltarmos uma página das nossas Bíblias, no início do capítulo 3, você vai ver lá, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por afirmar que Cristo é o Kyrios e não César, ele estava preso. Estava preso por afirmar que Cristo é o Senhor e não César. Por isso ele estava preso. E nós, a nossa comunhão, a nossa vida comum, o nosso testemunho de comunidade, deve afirmar e dizer ao mundo que Cristo é o Senhor. Unidos, juntos, sendo suporte e valorizando isso que nós somos e fomos feitos pelo Espírito Santo. Nós não nos submeteremos ao esquema caído e falido do mundo.
Mas lembre-se que uma brasa longe da fogueira se apaga rapidamente. Não pense que você vai poder resistir no dia mau, estando longe do corpo de Cristo. Porque quando você menos espera, mesmo sem querer, nós já estamos longe do corpo e chamando César de Senhor. Quando nós menos esperamos. A comunhão tem esse propósito de vivificar o dom constantemente em nós, porque o Espírito Santo habita em todos nós. E fazer com que nós mostremos ao mundo que Cristo é o Senhor, através de uma só fé nele mesmo, de um só batismo, um só novo nascimento, inspirado em uma só pessoa, um só acolhimento, um só corpo, um só Deus e Pai de todos. Dizem que todos os caminhos levam a Deus, né? Mas não é verdade. E a igreja mostra que para chegar ao Pai é preciso ir pelo vivo e verdadeiro caminho e único, que é Cristo Jesus. Esse Pai que nos inspira, que nos move, que clareia o caminho diante de nós, mas que também leva os nossos pés a caminhar por eles, porque Ele age por meio de nós. Não pense você que você não é especial e não tem o seu lugar na comunhão e na igreja. Porque o Espírito Santo está em você também. E Ele age por meio da sua vida. Você é especial e importante. Há um lugar especial para você no corpo de Cristo. E o Espírito Santo que habita em você, que está em você, age por meio da sua vida também. Lembre-se disso, saiba disso. Viva assim. Há um propósito para a comunhão. Mostrarmos um só Senhor e Rei, uma só fé, um só batismo, um só Pai cuidador, que está sobre nós, age por meio de nós e que habita em nós. Que Deus nos ajude, nos proteja como comunidade. Que Ele nos motive, nos inspire, nos dê alegria de poder fazer parte de uma igreja. Que grande privilégio nós temos. Que nós saibamos valorizar a pessoa que está do nosso lado, amá-la, servi-la, suportá-la, dar suporte. Que nós saibamos também aproveitar e desfrutar todas as bênçãos que Deus nos deu como comunidade. Ele quis nos dar. Nós somos gratos. Vivamos assim, agradecidos e desfrutando dessas bênçãos. E também lembrando do propósito pelo qual estamos aqui. Mostrar ao mundo quem é o Senhor, mesmo que isso nos custe algo. E certamente custará. Mas nós passaremos por isso juntos, como um só corpo, porque assim Deus nos fez. Vamos orar mais uma vez, curvar as nossas cabeças. Senhor, te louvamos, porque foi do teu agrado nos chamar. O Senhor veio até nós, nos despertou para essa vocação. Obrigado, Deus. Que como igreja do Senhor, nós possamos valorizar a bênção da comunhão e da unidade. Que como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós saibamos, ó Deus, conviver, amando-nos, servindo-nos. Porque assim o Senhor se agrada. Porque isso é o que o Senhor espera de nós, o amor, o serviço. Que nós possamos, ó Deus, nos perdoar, ter paciência uns com os outros, perseverar. Ainda, ó Deus, que tão imperfeitos, que o Teu Espírito Santo nos ajude a testemunhar, a mostrar ao mundo que Tu és o Senhor, ó Jesus, que Tu és o Quírios. O Senhor governa, o Senhor é o nosso Rei. Ajuda-nos, ó Pai, a mostrar com o nosso testemunho. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo perdão, pela misericórdia,
e o que nos faz conviver e estarmos juntos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus, porque como resultado dessa unidade, o testemunho do Evangelho àqueles que ainda não ouviram, e dando a eles a oportunidade de crer, é isso que nos fala esse hino. Vamos ficar então em pé, vamos unir nossas vozes em louvor a Deus. Receber a bênção. A vós que antes não erais povo, mas assim agora sois o povo de Deus, que antes não tinhais alcançado a misericórdia, mas fostes por ela alcançados. Vós que sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo que é a propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor mesmo vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tendo misericórdia de vós, e dirigindo os vossos passos por caminhos de paz, para a glória desse Deus trino, Deus bendito, Deus eterno, e para sempre. Amém.
Nós lembramos que hoje à noite, no nosso culto, nós teremos a alegria de ordenar e instalar diáconos que a igreja elegeu. Então, teremos esse grande privilégio. Pedimos que você ore por essas preciosas vidas, cujos nomes estão aqui anotados em nosso boletim. No sábado que vem, o coral da nossa igreja, juntamente com a Orquestra Sinfônica de Americana, apresentarão um concerto aqui mesmo em nossa igreja, às 17 horas. Você recebeu um convite, queremos contar com a sua presença e também que você possa convidar outra pessoa para estar aqui e aproveitar essa rica oportunidade que Deus nos dará. Também queremos agradecer a todos que estão nos visitando hoje e pedimos que Deus abençoe sua vida. Cumprimentamos a você que através da internet está participando desse culto conosco, que Deus também esteja com você onde você está. E eu quero transmitir aqui a gratidão de 5 sínodos que se reuniram aqui em nossa igreja, quinta-feira passada. Foram delegados eleitos pelos presbitérios que compõem esses sínodos, que participarão da reunião do Supremo Concílio da nossa igreja. E como preparação para aquela reunião, vários documentos foram deliberados na quinta-feira aqui em nossa igreja, em nossas dependências. E os delegados ficaram realmente agradecidos pela hospedagem que a igreja ofereceu a eles. E lembremos de orar por essa reunião do Supremo Concílio, que acontecerá em julho, que certamente será uma reunião importante, onde muitos assuntos serão deliberados para o avanço da causa que o Senhor Jesus Cristo nos tem confiado. Todos estão convidados a permanecer para estudarmos a palavra de Deus aqui e em outras salas desse prédio. Que Deus possa continuar nos abençoando nesse momento também.